dia, feliz sábado a todos. Então, vocês sabem aqui, então, o pastor já deu as boas-vindas ali, a nossa parte introdutória antes da gravação. Agora, já com a gravação iniciada, eu reitero, um bom dia, um feliz sábado a todos. E a ausência do pastor aqui é porque ele teve um problema com sua internet, mas logo ele vai estar voltando. Nosso encontro ID hoje, eu convido a todos a cantar o hino ID. Eu vou compartilhar a tela aqui agora do nosso hino. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom, a salvação que com amor profundo dá o Deus grandioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, plena de bênçãos do glorioso Deus, que redime os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus, da graça sacrossanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Excelente, meus irmãos. Muito bom ouvir esse hino. Se colocar de joelhos, fiquem à vontade. Amém. Santo e eterno Deus, Pai que habita nos altos céus, aqui, Senhor, estamos um pouco dos teus filhos. Agradecido, Senhor, por mais um despertar e por mais um ano que se inicia. Obrigado, Jesus. Obrigado que nesse ano o Espírito Santo venha a cada dia nos batizar e a cada amanhecer nós sejamos renovados, Senhor, e batizados com o Espírito Santo de Deus. Nesse momento, nós convidamos o Espírito Santo para vir ficar conosco durante o dia. Te pedimos também a internet do pastor Edson, para que ela retorne, que ele possa participar do culto juntamente conosco.
nos dá um dia na tua santa e bondosa presença, Senhor. Nesse momento também, Senhor, eu te apresento a mãe do irmão Daniel, que o Senhor cure ela logo, porque a gente já está tão acostumado com aquele bom dia dela, tão amoroso para com o filho, e que deixou até a gente com saudade hoje. Mas que o Senhor cure ela, não só ela, mas cure também outras pessoas que estão com algum tipo de problema, que o Senhor venha curar e nos dê um dia deleitoso na tua santa bondosa presença. Que o Espírito Santo habite em nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Em concordância para a oração da tua serva, também entregando nas tuas mãos, Pai, a cada dupla de oração do Grupo ID e a cada pessoa que está se tomando estudo conosco, e aqueles Amém, também que Senhor. têm se decidido ao batismo. Amém. Visita todos eles nessa hora, Pai. Também o Senhor visita ali nosso pastor Edson, que se encontra viajando, mas está tendo dificuldade, mas o Senhor está no controle. E agradecemos por assim nós termos outros meios para assim, estar sempre comunicando e outras pessoas que têm levantado para que não venha estar faltando a tua palavra nesse grupo ID. Vai sendo com o Daniel, sendo com todos que se encontram nesse momento aqui, partilhando desse momento de adoração, possa entender e ouvir a tua voz. E assim sair cheio do teu Santo Espírito. Estamos gratos por esse primeiro sábado, onde nos encontramos aqui, agradecido pelo Senhor nos conceder uma noite tranquila e uma manhã para a honra e glória do teu nome. Continua visitando nessa hora o pastor Edson, vai ali trabalhando na sua internet para que ele possa assim estar partilhando e também falando muito como ele tem falado através do teu Santo e Bom Espírito. Visita nessa hora também a cada casal, Pai. Visita cada membro que faz parte do grupo ID, os casais que fazem dupla de oração. Que possam se firmar no ano de 2021 e aqui possamos colocar em prática, Pai, o teu querer, fazer o ID, conduzir pessoas ao teu caminho e assim nos achegar mais para ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pelas orações. Conseguiu ouvir, irmão Egídio? Vocês me ouvem? Agora eu estou ouvindo, pastor. Estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo agora? Eu estou ouvindo. Bom, eu estou num cantinho aqui com dados móveis, com medo de abrir a câmera e falhar, mas está com alguns pontinhos aqui nos dados móveis. Eu quero agradecer muito a Deus, porque Ele sabe o porquê de todas as coisas, e obrigado por orar, e na minha internet, pelo menos pelo celular aqui, funcionou. Quero também agradecer a Deus, porque nesse primeiro sábado do ano, nós estamos nos reunindo mais uma vez. Eu até decidi ontem viajar cerca de uns 100 quilômetros para ficar mais numa internet mais tranquila. Testei ontem, testei hoje cedo, funcionou tudo tranquilo e, de repente, ficou estável. Deus sabe, eu não ficarei triste, mas estarei assim contente, porque nós vamos poder prosseguir aqui o nosso encontro de testemunhos e de busca do Espírito Santo. Queridos, eu queria também mencionar para vocês de que um dos estudos principais que nós precisamos destacar aqui para que alcancemos essa proposta do ID que Deus nos deu, ou seja, para termos condição de cumprirmos o ID, nós temos que cumprir algumas coisas. E uma delas é cumprirmos a nossa parte. E alguns pensam assim, mas o que eu devo fazer? Primeiro, temos que entregar totalmente nossa vida para que o Espírito Santo faça uma obra. E nós vamos estudar hoje um texto. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. E nós vamos estudar um versículo aqui apenas. Olha, eu vim para pegar sinal no meio de um lugar aqui tão legal, mas tem tanto mosquito, viu, gente? Eu estou aqui passando um aperto com os mosquitos aqui para poder pegar esse sinal aqui. Estou igual aqui o Márcio Azevedo, no meio de umas árvores, viu, Márcio? Vou ver se abro a câmera sem cair aqui.
Não deu, pastor. O senhor tentou abrir a câmera aí e falhou. Deixa eu ver. Deixa eu ver medo da câmera, né? Mas vamos lá. Daniel, capítulo 1. Então, deixa fechado. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Eu tenho aqui o resumo da história de um homem que estava passando adversidades, mas ele mesmo nas adversidades continuou fiel a Deus. Um homem que mesmo nas dificuldades, indo para um país que não era dele, estava sendo, não é bem escravo, né? Porque ele acabou ganhando proeminência lá em Babilônia, mas dentro daquilo que estaria o povo de Israel necessitando passar, estava agora Daniel passando por algumas provas. E, mesmo diante das provas, ele tomou uma decisão. E essa decisão de Daniel é a decisão que todo cristão que quer também ser vitorioso precisa tomar. Vamos ler Daniel 1:8? Quem pode ler, por favor? Na versão, nova versão transformadora, diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Alguém tem a tradução, Daniel, onde fala firmemente? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe do eunuco que ele permitisse não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente. Exatamente. Vamos então abrir. Isso. E aí o versículo 9 fala: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E tivemos um resultado dessa decisão. Versículo 15. Ele pediu 10 dias de teste, e no fim dos 10 dias, quem pode ler no versículo 15? No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Maravilha! Eu agora quero abrir para comentários, mas quero fazer o primeiro. Eu coloquei que o meu jejum fosse exatamente no dia do Natal. Lá no nosso grupo temos os momentos do jejum. E alguns falam assim, mas por que justo no momento que tem tantas coisas, é rabanada, é isso, é aquilo, né? Mas eu confesso, como foi boa a minha noite de sono depois do jejum, como foi tranquilo, como foi gostoso. Confesso que no Ano Novo já não foi tão diferente, eu deveria ter também colocado lá para jejuar. E já não tive uma noite tão tranquila. Mas eu pergunto, o que falta hoje para nós que estamos buscando o poder do Espírito Santo, para que mesmo em momentos de adversidades, pandemia, dificuldades, etc., desconectarmos das coisas que uma diferença, uma vitória. E Deus quer que testemunhemos. Daniel testemunhou lá em Babilônia. E nós precisamos testemunhar nos dias de hoje. Quem quer fazer os comentários sobre o que é resolver firmemente na questão aqui está especificamente em não se contaminar com os alimentos, com as finas iguarias. O que isso significa e o que você aplica hoje também para o nosso contexto? Quem quer ser o primeiro? Pastor, isso nos dá, né, essa passagem, ela é muito específica, né, a respeito do consumo de alimentos. E Daniel, ele resolveu, como está dito ali, firmemente não se contaminar, não consumir aquilo ali. E um detalhe interessante é que isso não era
assim, aos nossos olhos de hoje, talvez fosse algo simples, né? Não, ele simplesmente não quis comer determinado alimento, como, por exemplo, aí o senhor decidiu, não, eu não vou comer no Natal a rabanada. Pelo visto, o senhor deve gostar muito de rabanada, o senhor lembrou dela. Mas o fato é que, na verdade, ali havia um contexto até perigoso. A sua própria vida estava em risco. O próprio eunuco questionou de permitir com que ele não comesse aquilo, tendo em vista que o próprio eunuco tinha medo por sua vida caso o rei, né, identificasse ali um problema. E, ou seja, é um nível de firmeza de propósito maior do que talvez a gente pense num primeiro momento. Mas em que pese o aspecto ser estritamente ali falando sobre os alimentos, mas eu vejo isso ampliando, né, de não se contaminar. A gente vê isso especialmente agora nas festas de Ano Novo, e aqui na Bahia tem muita reportagem disso, mostrando a aglomeração. E aí, além dos alimentos em si e tudo, que a gente percebeu também, é que as pessoas consomem de maneira errada, e nós também, muitas vezes, mas a licenciosidade, ou seja, coisas do mundo que nos contaminam, ficou muito evidente, especialmente agora no Ano Novo. Eu vi algumas reportagens e tal, o povo nas ruas ali realmente se contaminando com a luxúria, inclusive. Então, eu acho que essa passagem ela nos traz uma lição muito importante no aspecto alimentar, que é o foco principal, mas a gente observa que o princípio que a gente se extrai ali, que tudo isso que nos contamina, não só pelo alimento em si, mas pelas nossas ações e decisões, isso é extremamente danoso. Ao passo que, quando a gente resolve firmemente não praticá-los, nós vamos ter, como está dito aqui na palavra, né? Vigor, né? Deixa eu até ver o texto aqui. Estavam mais robustos, aparência melhor e mais robustos, fisicamente. E aí, nesse aspecto que eu estou falando, eu penso que a gente vai estar mais robusto e com boa aparência espiritual também. Pastor, se me permite. Obrigado, Daniel. Pois não. Eu gostaria eu gostaria de comunicar, participar, contando um fato que aconteceu num grupo de estudo que nós tínhamos aqui. Uma das pessoas, a gente conversando, estudando sobre o sábado, um dos irmãos lá disse assim mesmo: eu acredito que Deus não quer que minha família passe fome. Então, se lá na frente eu precisar trabalhar no sábado para minha família não ficar com fome, eu vou trabalhar. Essa pessoa, eu depois conversei com ela, disse assim: irmão, se lá na frente você vai precisar trabalhar, eu quero dizer que você hoje já está transgredindo, porque hoje no seu coração você já colocou o propósito. Você já tem a ideia de que você vai trabalhar. Se você chegar no aperto, você vai trabalhar. Então, assim, Daniel, quando ele colocou firmemente, ele já tinha essa decisão no coração dele antes, a experiência dele com Deus, a firmeza dele já estava. Então, ele firmemente continuou numa crença ou em algo que ele já acreditava, que ele já praticava. Ele só se firmou ali em algo que ele já vivia, já vivenciava. Então, ele decidiu, vou continuar nesse caminho firmemente, né? Ele não tomou essa decisão de última hora, ele já tinha um propósito no coração. Obrigado. Pastor, eu queria... Excelente, Pestana. Excelente mesmo comparação. Pois não. Pastor, eu queria dar minha contribuição. Pode fazer. Às vezes nós negligenciamos as coisas pequenas, né? Às vezes as coisas simples do nosso caráter nós negligenciamos. E Deus é muito claro em nos dar
orientações sobre a nossa vida espiritual. Eu acho muitos anos atrás eu li um livro de, agora não me lembro muito bem o passagem como ele fala da nossa irmã Ellen de White, que dizia assim, que quem domina a parte do paladar, do gosto, consegue dominar todos os aspectos de sua vida. E assim, eu acho muito interessante, como o nosso irmão falou agora, é um costume de Daniel, só que, assim, às vezes as nossas costumes, elas mudam de acordo com o lugar onde nós estamos. Se eu estou em certo lugar, eu vivo uma vida de um jeito, mas se eu vou para outro lugar, qual é a minha decisão? E Daniel, ele não estava em seu país, ele não estava em sua terra, não estava com seus parentes, não estava com a igreja. E aí, Daniel simplesmente eu ia poder falar, que não tem ninguém que me olhe, eu posso comer tudo, o que tem aí, vou desfrutar, vou passar bem, como muitos falam, vamos viver a vida, né? A vida continua. Ele estava escravo, ninguém estava olhando para ele. E eu acho muito interessante que, quando eu sempre falo da história de Daniel, porque ele não foi o único, nem os três, nenhum dos três foi os únicos que foram levados para a Babilônia. Mas a história só registra só três pessoas que fizeram a diferença. Não fala de mais, fala de 3 pessoas que fizeram a diferença. Então, a diferença é uma coisa simples, Comida, para muitos, parece ser simples. Eu como, amanhã eu posso... Não, mas disse que Daniel propôs seu coração firmemente. Então, a nossa proposta não é ser cristão somente uma parte, não é dar testemunho só uma parte. A nossa proposta da vida é que nós propongamos nosso coração ser testemunho aqui, em qualquer lugar, não importa qual seja o motivo onde eu esteja. Eu tenho que ser fiel a Deus, porque é o meu propósito de minha vida, né? Amém, irmã Andréia. Muito obrigado. E interessante que aqui muitos aplicam Daniel 1:8 apenas para carnes imundas, carne de porco e outras carnes impróprias para o cristão, para o Filho de Deus. Agora, interessante que aqui também fala das finas iguarias, e a relação que aqui me vem à mente é exatamente a rabanada, a mistura do leite, ovos, açúcar, dos bolos, dos doces, pudins. A lista é grande, não é, minha gente? A lista é grande, pastor. E aí eu pergunto, resolvermos firmemente uma reforma de saúde, o que a Andréia mencionou é importantíssimo. Quem domina o apetite realmente tem um domínio sobre o corpo. E quem vai nos ajudar a ter esse domínio? Eu posso falar, pastor? Pois não, irmã Maritã? Se eu errar o nome de vocês, é que eu estou no celular aqui. Tá certo. Eu acredito que as orações, o contato com Deus, o caráter, porque muitas vezes nós, como adventista, a maioria pensa só na carne, mas tem tantas outras coisas que a mente, o controle da mente, o estilo de vida, não ser contaminada até mesmo dentro de casa, porque as nossas famílias nem todos querem fazer, nem todo mundo na igreja, né? Nós, como adventista, quer tirar o açúcar, que eu penso que é uma das coisas que faz um grande mal e que pode contaminar o nosso caráter para outras variedades proibidas, como Deus deixou já no início da gente se alimentar de maneira saudável, para que a gente possa também ter um caráter e ter também esse domínio. E penso que Daniel, as orações eram muito importantes. Ele orava 3 vezes ao dia. Então, esse contato com Deus também ajuda a fortalecer o nosso caráter. O Espírito Obrigado, irmã Santo. Maritã. Inclusive, isto.
Estarei aqui fazendo uma pergunta. É claro, eu não postei ainda lá no grupo. Inclusive, um dos nossos critérios é não ficarmos postando vídeos, figurinhas, para não encher o grupo. Mas tem um vídeo que eu gostaria muito de postar. Esse vídeo fala de um testemunho sobre alimentação e sobre o livro Ciência do Bom Viver. Uma irmã que literalmente teve lúpus e uma médica não adventista, ela disse, olha, você precisa seguir esses princípios, e eram exatamente os princípios que ela, como adventista, já deveria estar seguindo. Eu vou postar lá no grupo esse vídeo e gostaria muito que você, mesmo que tenha assistido, assista novamente. Por quê? Nós estamos aqui, igual o irmão Mário disse hoje no grupo das 4 da manhã, que estarão comemorando 210 madrugadas buscando o Espírito Santo. Estamos aqui também no ID já há alguns anos formando duplas de oração, intercedendo, e os resultados ainda não são como do dia do Pentecostes. E eu me pergunto, será que não está necessitando do povo que quer cumprir o ID, um povo que quer ouvir Deus falando com ele? Porque os momentos a sós com Cristo nos mostra que é necessário abrirmos o coração, indo a sós com Deus, e Deus quer falar, Deus quer se comunicar como ele se comunicava antes. E se vocês verem, logo no capítulo 2, Daniel recebeu ali orientações de Deus e ali interpretou o sonho da estátua. Ou seja, Deus quer nos usar como usou Daniel, usou tantos outros. E eu pergunto, por que será que ele não está usando? Será que a reforma também nessa área não precisa ser levado a sério? Nesse testemunho que vou postar depois no grupo lá para vocês, mostra que um momento que ela deslizou, ela quase morreu, chegou a ser entubada. Vocês vão ouvir, é um testemunho forte. Mas eu gostaria que nós, nesse encontro, nesse primeiro sábado da manhã, tomássemos uma decisão de firmemente buscarmos o poder do Espírito para testemunharmos como uma reforma na nossa vida. Você deseja isso na vida de vocês para que Deus possa falar, Deus comunique-se, então, Deus tenha esse poder de ter acesso a cada um de nós novamente? É esse o seu desejo? Eu não estou podendo abrir meu vídeo, que realmente meu sinal aqui não está legal nos dados móveis. Mudou até de 4G para 3G. Está ficando difícil. Mas eu desejo orar por isso agora. E, em seguida, a irmã Patrícia vai dar um testemunho para nós. E eu gostaria muito que nós entendêssemos que Deus quer terminar a obra, Deus quer voltar logo, Deus quer salvar o máximo de pessoas, Deus quer contar comigo e contigo, e eu ainda preciso entender isso. Nós precisamos e devemos orar uns pelos outros, por isso a dupla de oração. E é na unidade que Deus age. Ele não quer pessoas egoisticamente buscando sozinhos e para si, não. Ele quer unir o povo, não importa onde, se na Bahia, se em Ribeirão Preto, se no Rio, se nos Estados Unidos, se na Itália, não importa. Ele quer unir o povo que ainda não se dobrou a Baal, os seus joelhos, e ele quer unir esse povo a buscar, então, uma reforma forte e verdadeira. Vamos orar por isso agora, e em seguida nós vamos ter o nosso testemunho com a nossa irmã Patrícia hoje. Eu gostaria de termos, Daniel, 2 orações de novo. Eu não tenho aqui, não estou no notebook, você deve estar. Me ajuda aí a escolher, então, de novo, um homem, uma mulher. Temos 2 orações pedindo, Deus, queremos nos resolver também, com firmeza, buscar o Espírito Santo para que Ele... Gravem isso, tá, queridos? Não sou eu que vou vencer o apetite pervertido. Não sou eu que vou, com a minha força, alcançar a vitória numa reforma de saúde. Não. É firmemente tomar a decisão de ter o Espírito Santo para ele fazer essa mudança do nosso coração de pedra por um coração de carne. Conduz, Daniel, por gentileza, escolhendo um casal, um homem e uma mulher também. Maritã, você poderia fazer essa primeira oração? E aí, Pestana, você pode fazer a segunda? Perfeito. Então, vamos falar com Deus. Deus,
Pai que está nos céus, graças, Senhor, nós te damos por essa oportunidade. Eu te dou imensamente a minha gratidão por ter esse privilégio de estar em cima desses meus irmãos e de nós hoje, Senhor, nesse primeiro sábado, e de agora em diante tomar essa decisão dessa reforma. Eu, em primeiro lugar, eu sempre tive como estilo de vida, sempre preguei esses princípios, sendo comportora, tive uma grande recaída, porque às vezes a gente se contamina, às vezes até mesmo entre nós, os nossos irmãos, mas a gente não pode pregar quando a gente não vive. Então, faça com que essa reforma possa ser na minha vida e na vida de cada um aqui presente, e que nós possamos passar essa mensagem para as pessoas. Quantas coisas maravilhosas é, e quantas coisas, quanto o teu Espírito Santo pode mover na nossa testemunhança e o nosso falar para as pessoas que há tanta necessidade. São todas pessoas doentes, porque quando não temos uma boa alimentação, nós não podemos ter uma boa leitura, a tua presença na nossa vida. Eu te peço imensamente, Senhor, que teu Espírito possa estar com cada um aqui de nós, para que nós possamos andar avante, Senhor, no nosso trabalho, na nossa testemunhança. Tudo isso eu te peço no teu amado Filho Jesus, que morreu por nós, e pelo teu Espírito que nós pedimos sempre. Tudo isso eu te agradeço por esse início de ano na nossa vida. Amém. Amém, Senhor. Senhor, em continuidade a esta súplica, a este pedido, Senhor Deus, rogamos a tua misericórdia, porque como povo temos falhado desrespeito ao nosso corpo, Senhor. Reconhecemos esta falha. Talvez conseguimos uma, outras vezes caímos em outra. Por isso nós pedimos, ó Deus eterno, a tua misericórdia. Pedimos a ação do teu Espírito em nossa vida. Mas antes de tudo, Senhor, coloca em nosso coração a firme decisão de obedecer a tua palavra, de obedecer a tuas orientações, quer seja da luz maior ou quer seja da luz menor, Espírito Santo. Senhor, coloca este desejo firme em nossa vida, em nosso coração, para que o nosso corpo seja mantido são, e assim, ó Deus eterno, a ação do teu Santo Espírito em nossa vida seja plena, de tal forma que as pessoas possam ver em nós o diferencial. Acima de tudo, Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Bondoso Deus, mais uma vez te peço, dá-nos a determinação, Senhor. Se falta isso em nós, se falta a fé em nós, dá-nos esta fé, Senhor, para que nós possamos firmemente, a semelhança de Daniel, resolver fazer a tua vontade. Amém. Qualquer que seja a orientação do Espírito Santo, que nós possamos firmemente estar decidido em obedecer. Senhor, amém. E o Senhor nos conceda, pela tua misericordiosa graça, a oportunidade de lá na frente testemunhar de que a nossa decisão foi firme e nos manteremos firmes até o fim, até que o Senhor volte. Amém. Muito obrigado, Pai, por este momento especial. Eu oro e peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Pestana, irmã Maritã. E Deus estará agora nos dando em 2021, se Deus quiser, essa reforma, porque reavivamento e reforma andam de mãos dadas. Nós não podemos só buscar o reavivamento, precisamos também desejar com firmeza uma reforma. Que Deus te abençoe, me abençoe. Quero muito que nesse ano
a chuva serôdia caia sobre nós e terminemos essa obra do ID que Deus nos mandou. E, nesse momento, quero apresentar a vocês a irmã Patrícia. Quer testar seu áudio? Eu aqui no celular não consigo te visualizar. Bom dia, irmãos. Bom dia. Ai, que bom. Já estou te localizando aqui. Irmã Patrícia, ela tem estado nesses últimos... fazendo... Contou aqui para você. Fico feliz já com os resultados, mas ela não se preocupa apenas com uma, ela quer salvar mais pessoas, e ela tem uma experiência de Deus comunicando, dando uma resposta, às vezes simples, e eu queria que ela testemunhasse para nós, contando um pouquinho de como Deus está ansioso para responder nossas orações, por menores que sejam os pedidos. Não é isso, irmã Patrícia? Conta para nós, por favor. É verdade. Na semana passada, no sábado passado, o Senhor abriu aí um espaço para os testemunhos, né? E até o irmão Daniel testemunhou novamente e tal. E como é interessante, né? Que a gente, o pensamento é assim, sempre o outro tem um testemunho mais bonito, ou mais impactante, ou melhor até mesmo do que o meu, né? Então, eu apenas escrevi ali no chat que eu também havia tido uma experiência com Deus naquela semana. Só que depois, quando terminou a reunião, o Senhor mandou uma mensagem para mim dizendo que gostaria que eu contasse essa experiência, né? O que Deus tinha feito. E pode parecer algo simples, mas para mim foi maravilhoso o que aconteceu naquele dia, né? Na terça-feira de madrugada, nós participamos dos momentos a sós, né? Da vigília. Bom, isso foi na terça. Na quarta-feira, de manhãzinha, eu orei ao Senhor, né? Nas primeiras horas ali, 4 e pouco da manhã, eu orei. Eu falei, Senhor, eu hoje, eu não quero orar por essa lista de pessoas aqui que a gente tem, porque nós temos o nosso grupinho, né? Que nós já formamos, eu, a Simone, a Patrícia Espera, a Patrícia Oliveira, e nós temos intercedido por algumas pessoas. Mas naquele dia eu falei ao Senhor, eu não quero hoje orar por essas pessoas nesse momento. Eu posso orar por elas hoje durante o dia, mas agora, nesse momento, eu não quero orar por essas pessoas, porque eu queria que o Senhor me mostrasse hoje a quem eu deveria orar, quais pessoas eu deveria orar. E eu abri meu coração ali para Deus, falei e fiz esse pedido a Ele. Eu quero que o Senhor me mostre, mas eu não quero sair procurando, eu não quero ficar prestando atenção em algumas coisas para que eu ore por alguém, mas eu gostaria que as pessoas me pedissem essa oração, através de uma mensagem no celular, através de uma ligação, ou mesmo que viesse aqui na minha casa e me pedisse para orar. E foi muito, assim, foi maravilhoso para mim a maneira como Deus me respondeu naquele dia. E eu combinei com Deus, eu falei, Senhor, a Elisângela já é uma dessas 3 pessoas, que eu pedi 3 pessoas para Deus, foi específico o pedido. Eu falei, eu quero orar por 3 pessoas hoje. A Elisângela já é uma delas, porque eu creio que foi o Senhor quem me deu a Elisângela para orar por ela, através do pastor Edson. Então, eu falei, a Elisângela já é uma, eu preciso de mais 2. E terminei ali, fui fazer a leitura da Bíblia, meditação e tal. E quando eu terminei, era próximo das 6 horas da manhã, eu peguei o celular para fazer a jornada das 40 madrugadas. E, ao pegar o celular, tinha uma mensagem ali, de uma amiga, é a Simone, ela até está aqui no nosso grupo agora. E a Simone, ela estava ali pedindo oração. Ela mandou um áudio pedindo oração. E aquilo, meu coração se alegrou, porque eu falei, Senhor, o Senhor já me respondeu. Já é uma pessoa, ela está pedindo oração.
E eu fui, assim, fortemente impressionada pelo Espírito Santo para pegar o celular e gravar a oração naquele momento ali para ela. Já orei por ela ali e enviei o áudio. E durante aquele dia inteiro fiquei orando por ela, né? E depois, quando eu terminei de orar pela Simone, eu já estava de joelhos, permaneci de joelhos e falei: Senhor, agradeci muito a Deus e falei, falta uma pessoa, então agora eu já tenho duas. Já tenho a Elisângela e já tenho a Simone. E comecei meu dia com as minhas meninas, com meu esposo aqui em casa, com minha família. Por volta das 9h, eu peguei o celular novamente. Peguei o celular na mão e fui ver se tinha alguma coisa ali. Quando eu vi, tinha uma mensagem da professora de piano da minha filha, que acho que nunca me pediu oração, e ali ela estava pedindo oração para a tia de uma amiga que estava sendo entubada naquele momento por conta da Covid, e essa amiga dela, que é sobrinha dessa que estava sendo internada, estava desesperada, né? Porque o tio estava saindo da UTI naquele dia e agora a tia estava entrando na UTI para ser entubada. E ela colocou, e que eu achei assim, que foi muito específico, que foi resposta de Deus, foi que ela colocou o nome completo da pessoa para mim. Ela colocou Zélia Lacerda Ferreira Viana. Ore por Zélia Lacerda Ferreira Viana. E eu, em lágrimas, eu peguei o celular novamente, e peguei o celular de novo, e fui no meu quarto, e ajoelhei, e gravei outra oração especificamente para Zélia, e enviei para a Vanessa, que é a professora de piano da Júlia, e ela enviou essa oração, depois ela me disse, que ela enviou a oração para a amiga, para os familiares ali, e que eles se sentiram muito confortados por Deus, e ela me contou como que foi usado, né? Como que eu fui usada ali para orar por essa pessoa. Elas não são da igreja, nada, né? E Deus respondeu assim, muito rápido, e naquele dia eu senti muito a presença do Espírito Santo, eu senti muito, foi palpável a resposta que Deus me deu, e foi muito rápido, né? E eu entendi, Deus falou para mim, eu entendi que Ele tem pessoas que a gente precisa orar, Ele tem pessoas que Ele quer abençoar através de nós, né? Então eu falei para Deus, falei, Senhor, foi algo tão maravilhoso que eu quero fazer essa experiência mais vezes, né? Porque nós sempre temos uma lista estabelecida, né? De pessoas da nossa família, de pessoas que estão doentes e tal, mas às vezes a gente não pergunta para Deus se Ele quer que a gente ore por aquelas pessoas. E naquele dia, ao fazer essa experiência, né, Deus me deu as pessoas que Ele queria que eu orasse. E isso foi maravilhoso para mim, não só em ver como Deus atende certas orações, né, aquelas que são da vontade dEle, aquelas que são em benefício aos outros, aquelas que não são egoístas, né, aquelas orações que não são egoístas, como Deus atende, né, e como Deus, Ele quer nos usar. Ele quer nos usar, Ele quer nos abençoar através da gente estar orando também pelos irmãos. Como isso é gratificante, né? Como foi gratificante para mim orar por essas 3 pessoas naquele dia e sabendo que Deus queria que eu orasse por elas, sabe? Foi maravilhoso, eu não tenho palavras para expressar o que eu senti naquele dia, que eu passei aquele dia todo orando por essas pessoas, e eu continuo orando por elas. Hoje mesmo orei pela Zélia, porque louvado seja Deus que a resposta foi tão grande também, que no final da semana passada, agora, né, ali agora, no final da semana passada, não, agora aqui, nas vésperas do Ano Novo, a Vanessa me mandou uma mensagem dizendo que ela já foi desentubada, né, e que a família estava muito feliz. Então,
Foi maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, foi maravilhoso como Deus, ele realmente ele quer nos usar, não porque ele precisa de mim, né? Não porque ele precisa, mas porque ele quer me abençoar também. Porque isso é importante para mim. Porque eu falo para Deus que eu quero ser usada por ele, que eu quero ter algo para fazer de útil, que eu não quero ficar sentada e que eu não quero. E agora que eu estou dentro de casa e a gente tem filhos e eu não tenho disposição para sair, igual às vezes muitas pessoas têm, que não têm filhos pequenos e que têm mais disponibilidade. Não, mas eu falei para o Senhor que eu queria que Ele me usasse. E Ele tem me usado, mesmo eu estando dentro da minha casa, né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Foi maravilhoso para mim. Louvado seja Deus pela oportunidade de testemunhar os irmãos, porque quantas vezes a gente tem até mesmo, a gente acha que o nosso testemunho não vai ser válido, mas eu creio que se eu estou contando hoje aqui para os irmãos, eu creio que Deus tem uma obra também com cada um de vocês que estão ouvindo. E eu louvo a Deus por isso. Obrigada. Obrigada. Irmã Obrigada. Patrícia, tem um detalhe que queria acrescentar. Como meu celular não estou conseguindo o sinal, eu entrei. Estão conseguindo? Oi, pastor, desculpa, é que eu vi o nome Esté. Estou ouvindo, é o senhor que está falando aí no nome da... Tem um outro detalhe, Patrícia, que achei interessante. Quando a irmã me mandou o áudio contando o testemunho, eu disse que participaria no grupo ID, mas depois eu senti no meu coração que deveríamos chamá-la para dar aqui ao vivo. E aí, quando conversamos ontem, o que a irmã tinha sentido também no seu coração? Sim, no sábado passado, quando o senhor falou para mim, quando eu contei o testemunho, o senhor falou, eu posso compartilhar esse áudio no grupo? Eu falei, sim, pode compartilhar. Só que, quando nós terminamos ali de nos falar, eu falei, pode compartilhar? Eu senti uma impressão, não ouvi voz, nada, né, não ouvi nada, nenhuma voz audível, mas eu senti uma impressão assim, ele não vai compartilhar no grupo, você vai testemunhar no grupo no próximo sábado. E durante todo aquele dia eu olhei no celular, durante todo aquele dia eu olhava no celular para ver se o senhor havia colocado o testemunho no grupo. E eu não vi o testemunho no grupo. A semana toda eu não vi o testemunho no grupo. E para mim confirmava cada dia mais, você vai testemunhar. Mas eu falei, eu vou ficar aqui, não sei se vou mesmo ou não, se é a voz do Espírito Santo me falando ou não, né? E fiquei ali, né? E sempre eu olhava o celular e via se tinha alguma mensagem ali do testemunho e não tinha. Aí eu pensei comigo, não, ele deve ter postado em outro grupo, ele tem N grupos, ele tem vários grupos, ele postou em outro grupo e não nesse que eu estou. Mas aí, ontem à noite, acho que era já umas 9 da noite, não lembro o horário que o senhor me procurou, o senhor pediu para eu contar o testemunho hoje, na hora veio na minha mente, assim, eu não te falei que você ia testemunhar nesse sábado? Então, também foi algo que Deus queria que eu contasse aos irmãos que estão aqui ouvindo hoje. E possivelmente, Patrícia, muitos estejam pensando, será que vale a pena perguntar ao Espírito Santo por quem orar, o que fazer? Na realidade, tem um verso que eu sempre menciono, todos que são guiados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, naquele dia que eu falei para a irmã que iria postar no grupo, nos grupos, ao mesmo tempo me disse, não poste. Mas me disse por quê. No dia seguinte, eu acho que eu vou postar agora, vou fazer um texto. Não poste. Eu passei a semana tendo essa angústia, não poste, não poste. Aí eu falei, bom, já que eu não postei, então, e não era para postar, vou convidar a irmã. E a irmã, desde o primeiro dia, já estava com isso no seu coração, queria testemunhar. Eu quero, com isso, dizer, eu creio que o Espírito Santo está unindo um grupo
para que ele fale às pessoas, olha, igual falou para Felipe, vai em tal lugar que lá tem alguém pronto querendo me conhecer e você vai ser minha testemunha. Ele vai estar nos conduzindo, nós vamos ver em breve, em nossos dias, o mesmo Pentecostes, a mesma chuva serôdia que aconteceu com os discípulos. E Deus está unindo o seu povo. Assim que te conheci, Patrícia, você disse, eu estava à procura de um povo que quisesse o batismo do Espírito Santo. Deus está nos unindo. Olha, que luta hoje para estarmos nesse encontro. Até agora, terminando com o celular da minha mãe. Não importa, Deus vai nos dar a vitória. E alguém me disse ontem, mas você está de férias? Eu disse, eu não vi na Bíblia que Paulo, que nenhum dos apóstolos, depois que receberam o Espírito Santo, entraram de férias. Não, é ininterruptamente o trabalho até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, irmã Patrícia. Deus te abençoe de uma forma especial. Estou muito feliz, porque sei que alguém do grupo vai ficar motivado a confiar mais as orações, não da forma que eu quero, mas da forma que Deus quer, por quem Ele quer salvar. Não sou eu que vou salvar ninguém, não sou eu que vou escolher por quem trabalhar, é Deus que vai fazer isso por nós. Deixe Ele escolher. Quero só terminar, não sei se o Daniel pode preparar aí uma música para o final, para cantarmos, Daniel, de preferência no 502 do Inário, se possível. Mas eu queria contar algo que eu e o Daniel viemos há mais de um mês orando pelo Lucas, que é o irmão dele, orando, Daniel não conseguindo fazer a dupla de oração, e nessa semana estávamos orando, eu e o Daniel, e na oração eu senti que bom se fosse hoje que o Daniel começasse essa dupla de oração e discipulasse o irmão dele. Que bom se fosse hoje. E no momento da oração, quando terminamos, o Daniel recebe uma mensagem. Conta para a gente, Daniel, como foi. Perdão, pastor, o senhor pode repetir aí exatamente a informação que o senhor quer? Eu sei que é sobre a minha dupla de oração com o Lucas, né? Então, na hora que estávamos orando, ele mandou uma mensagem para você. Ah, sim. E aí você falou, olha, pastor, ele está mandando aqui uma mensagem agora. E eu acho que é o momento de eu retornar assim que desligarmos. E aí vocês começaram a dupla de oração, não foi isso? Exatamente, pastor. A gente estava conversando e quando eu coloco no Viva Voz, né, que é para a gente estar conversando e lendo o texto do ID, e ali eu percorrendo o WhatsApp, eu vi que tinha um áudio dele. E aí, ao ouvir, ele estava com dúvidas e estava, na verdade, respondendo minha solicitação que eu falei para a gente, que eu ia ligar para ele, queria conversar com ele. E a partir dali, a gente começou a fazer nossa dupla de oração. E naquele dia, pastor, foi mais de 1 hora de conversa. Conversando diversos assuntos, mas principalmente falando dos aspectos teológicos, das coisas de Deus. Muito bom. O Espírito Santo agindo. Não é gostoso, vermos o mover do Espírito Santo agindo com a Patrícia, agindo com o Lucas, contigo, comigo. Queridos, estamos aqui em 34 participantes, você não está aqui por acaso, tem muitos cansados das comemorações, das festas, querendo apenas dormir. Não, nós queremos o Espírito Santo terminar a obra. Eu estou ansioso de ver a irmã Patrícia, ver o resultado da intercessão pela irmã Elisângela e vendo aquela família sendo libertada do espiritismo e descendo as águas batismais. Eu quero ver a Rosânia, todos, Daniel, todos da nossa lista. Deus está conosco. Eu não tenho como visualizar todos vocês, mas perguntaria, vocês aceitam esse desafio? Vocês querem uma reforma também na vida, para que, junto com a reforma, venha o reavivamento. E a reforma não é apenas no alimento, a reforma vai ser também no horário de dormir, o sono, a confiança, tudo, uma reforma em todos os aspectos. Deus vai honrar com a sua promessa, derramando a chuva serôdia sobre nós. Você quer, meu irmão? Se você quer aí... Dá no chat aí, eu quero, amém, sim, obrigado. Sim, eu quero, eu quero, sim. Eu também. Eu também. Então, Daniel vai... Amém. Ô, pastor, só um minutinho.
Eu quero só pedir uma oração, porque eu continuo sem a dupla, e eu sei que algum dos irmãos aí se interessou de orar junto comigo. Eu continuo sozinha. Eu tenho uma dupla, mas ela escolheu só 2 dias, e para mim é muito pouco. Eu oro com ela 2 dias, mas não é do nosso grupo ID, e eu não entendi ainda se tem que ser de fora, mas eu estou tendo dificuldade, porque eu estou sozinha como oração. E eu sei que alguém... Amém. Eu vou lhe conseguir. Obrigada. Eu lhe consigo, inclusive hoje, irmã. Obrigada. Eu estava orando, pedindo a Deus alguém que aceitasse fazer dupla com uma irmã. Obrigada. E essa irmã eu vou lhe passar no privado. Ela está no grupo, mas não está espiritualmente forte. Ela está precisando de alguém. Eu vou lhe indicar, tá bom? Amém. Deus vai guiar. Louvado seja Deus. Obrigado, vi aqui no chat vocês respondendo. Irmão, vamos então cantar o hino. Pastor, é Céu daqui de Mossoró. Eu também estou só, orando só. Eu participo um pouco do grupo, porque eu também participo da sala 57. Então, eu estou só. Se a irmã não se importar, se o senhor permitir, eu gostaria de fazer dupla de oração com essa irmã. Com certeza. Certo? Com certeza. Eu falo com as duas sou vegetariana. Eu já sou vegetariana, restrita há 2 anos, e sou adepta da alimentação crua. Então, assim, eu já vivo essa mensagem há algum tempo. E eu peço aos irmãos que orem para que eu permaneça firme, né? Porque não é fácil. Não é fácil. E, assim, esse remédio de Deus me curou do câncer, me curou das ites da vida, que eu tinha 11 doenças que causavam muitas dores, e o Espírito Santo de Deus me guiou, porque quando o médico disse, onde eu cortar a senhora perde o movimento, o Espírito Santo de Deus me guiou para buscar na Bíblia a solução, e eu encontrei, através da alimentação. Então, se a irmã quiser, a gente pode ser, e é todos os dias, não tem domingo, não tem feriado, é todos os dias, certo? Se o pastor permitir e a irmã aceitar, eu gostaria de fazer com ela a dupla de oração. Pode colocar o hino. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Oremos a Deus para encerrar nosso culto ID. Senhor nosso Deus, muito obrigado por conduzir nossa vida, por nos dar vitórias, muitas vitórias sobre essas forças do mal. Continuaremos confiando em Ti totalmente
E é por isso que estamos nesse momento aqui agradecidos pelo encontro deste sábado. Foi possível porque o Senhor conseguiu nos dar a vitória. Abençoe a todos que participaram e que o propósito nosso seja resolvermos firmemente uma reforma em nossa vida, para que tenhamos o reavivamento e o poder do Espírito Santo, podermos ouvir de fato a voz do Espírito Santo falando a cada um de nós. E assim nós vamos ouvir: este é o caminho, e vamos andar por ele. Por favor, use cada um de nós como vaso novo nas mãos do oleiro. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.